Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje, Consulta ao Doutor aborda um tema da saúde vascular, aneurisma da aorta abdominal. Você já ouviu falar? A gente pensa em aneurisma, você pensa no quê? Aneurisma cerebral, né? A gente vai entender o conceito de aneurisma e por que hoje o programa fala sobre o aneurisma da aorta abdominal. Dr. Ayrton Mota Moreira, cirurgião vascular, é o nosso convidado de hoje. Doutor, estou muito feliz de te receber aqui. Prazer. Obrigada por ter vindo. Prazer todo meu. E ó, nossa mesa está recheada aqui de elementos e nós vamos juntos entender do que se trata. Aliás, antes do programa começar, o doutor me contou um pouquinho, né? É incrível, assim, o que a gente tem hoje é maravilhoso. Desses tratamentos endovasculares, nós vamos entender quais são as possibilidades, né? Porque sempre existe a possibilidade de fazer a cirurgia aberta, né? A gente vai entender quais são os riscos, os benefícios, o público-alvo, né? Olha aí, tanta coisa maravilhosa isso aqui. Olha o calibre, isso aqui tem dentro do nosso corpo, um calibre desse, né, doutor? Sim, sim, com certeza. Eu diria para você que uma grande dúvida da população, quando a gente fala sobre aneurisma, é justamente o que é o aneurisma. Porque a gente pensa, doutor, falou de aneurisma, a gente pensa no aneurisma cerebral. E outro dia, numa conversa com um paciente, eles me colocaram que realmente eles não tinham a noção de que a dilatação de uma artéria fosse um problema. Todo mundo pensa que as veias entupidas, as artérias entupidas são o problema que pode gerar as grandes complicações circulatórias. Então, eu diria para você que o aneurisma, que é uma dilatação da parede de uma artéria, quando ela atinge pelo menos uma vez e meia ou 50% do seu diâmetro original, e quando a gente fala da aorta, por exemplo, que é uma artéria que tem 2 centímetros, 3, 3,5, 4, a gente já considera como sendo uma dilatação aneurismática, né? E o aneurisma, por si só, é uma entidade com um potencial maligno, de rotura, que é a sua grande complicação. E pode complicar com outras coisas, né? Uma fístula, uma rotura disso para uma área que não seria um território aberto da circulação, mas para dentro do abdômen, com sangramento, para o intestino, ou a pressão dessa dilatação poder gerar problemas para estruturas que estão próximas. Então, essa dilatação, ela estando na aorta, é um grande problema. E estando na aorta abdominal, onde ela é muito mais frequente, chega a 90% dos aneurismas de aorta na aorta do abdômen, então a gente tem que dar uma atenção especial para esse tipo de localização. Porque é mais prevalente. Exatamente. Perfeito. Ela é mais prevalente e quando a gente fala de prevalência, a gente tem que lembrar de algumas populações, algumas faixas etárias onde isso é mais prevalente. Tem mais risco, né? Exatamente. Quais são essas? O que você diria? Fatores de risco e público que tem mais chances de ter o problema? Então, eu acho que é muito importante essa sua observação, porque em 60%, é uma importante consideração, 60% dos pacientes que têm essa dilatação na aorta abdominal, elas são pacientes assintomáticos. O que significa isso? Que sendo uma doença com potencial letal e não produzindo sintomas muito claros, que poderiam estar só ligados, às vezes uma compressão de uma estrutura, o intestino, uma dificuldade de evacuação, uma compressão da bexiga com dificuldade de urinar. Então, essa falta de sintomas específicos faz com que uma pessoa possa ter o aneurisma, não saber, e isso já se manifestar com a pior das complicações, que é a rotura do aneurisma. Então, essas populações subdiagnosticadas, sem uma triagem, elas poderão morrer mais facilmente. Então, qual é o tipo de paciente ou grupo de pacientes mais susceptível de ter o aneurisma de aorta? Eu diria para você que ele pode acontecer nas faixas etárias mais jovens, porém, os pacientes com a faixa etária de 60, 70, 80 anos estão mais susceptíveis de ter um aneurisma, uma dilatação, numa situação que seja de maior risco para a rotura. E que população eu poderia centralizar mais? Então, assim, o homem é 5 vezes, é interessante isso, mais susceptível de ter o aneurisma que a mulher. Uau! Isso é uma informação importante. Porque é difícil o homem levar desvantagem assim na saúde sobre a mulher, né? Essa é uma desvantagem. Mas não podemos esquecer que quando presente na mulher, ele é mais arriscado e mais envolve uma rotura mais grave, um risco de rotura maior, né? Eu diria para você que o caucasiano,
principalmente as populações europeias, os descendentes, como a gente vê muito aqui no sul do Brasil, está mais sob o risco de ter o aneurisma. Os fumantes, que esse é o grande inimigo da população, é o inimigo velado, é o fumo. E ele está presente tanto no risco de desenvolvimento, quanto no risco de rotura do aneurisma. Poderíamos falar que os pacientes que têm uma história familiar de aneurisma, principalmente na primeira geração. Então, esses pacientes, os hipertensos também, não podemos esquecer deles, mas os hipertensos, os fumantes, os caucasianos brancos, homens, numa faixa etária que eu falei de 60 até os 70, 80 anos, e com história de família do aneurisma, esse grupo merece uma triagem mais de perto, quer dizer, exames de triagem, que é conhecido nos Estados Unidos como screening, um exame para busca ativa dos aneurismas. Né? Se a gente não fizer isto, apenas 20% dos aneurismas serão diagnosticados em exames de rotina, que é uma frequência muito baixa para se considerar satisfatória, no sentido de detectar um problema que tem um risco grave, né, em si. Então, e você fala sobre o histórico de aneurisma, é qualquer aneurisma ou abdominal? Que por ser mais prevalente, é o que te gera mais preocupação? Eu diria que na população em geral... Para fazer esse screening. Isso. Na população em geral, nós teríamos os territórios de maior risco. Esse é o aneurisma cerebral, que é um aneurisma que quando rompe, ele não manda aviso. Às vezes uma dor de cabeça que pode ser presente ao longo do tempo, mas necessariamente não significa a presença de um aneurisma. Sim. Pode ser apenas um sinal ou um sintoma de alerta. E o aneurisma na aorta abdominal, assim como na aorta torácica, ele está num grande vaso. A rotura num vaso gera um sangramento de grandes proporções, porque vem direto do coração. Se a gente puder olhar uma imagem que é explicativa... Vou pedir para o Sidão chegar aqui pertinho da gente. Sim. Essa é uma imagem explicativa de onde estaria a aorta no corpo humano. Então, para nós termos noção... A aorta percorre todo um trajeto que vai desde a região cardíaca, passando pela região do tórax, até a região da transição entre o tórax e o abdômen. E aí, então, nós temos aqui a aorta, que é esse grande tubo vermelho. Que faz a voltinha ali, né? Faz a curvinha para entrar no coração. Exatamente. Ao nível do abdômen, essa aorta, ao nível do umbigo, essa aorta sofre uma bifurcação, a gente pode ver aqui, que gera os ramos que vão para os membros inferiores. Então, nesse trecho, foi o trecho que eu mais alertei, que é um trecho que corresponde aos 90% da incidência do achado dos aneurismas, é o trecho de maior risco. Daqui saem ramos que vão para o intestino, que vão para as artérias renais, que vão para os órgãos viscerais, útero, bexiga. Então, nós devemos sempre lembrar que essas dilatações podem comprometer outros órgãos. Inclusive, o contato do aneurisma com a coluna vertebral, não é incomum dos pacientes virem com uma fratura patológica de uma vértebra em função da pulsatilidade do aneurisma sobre essa vértebra, antes da rotura. E, às vezes é o sintoma ou sinal de alerta para que a gente faça um diagnóstico preciso. Vou te interromper só um minutinho para a gente atender a Gorete, nossa telespectadora. Fala conosco de Guidoval, em Minas Gerais. Oi, Gorete, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Pode perguntar, Gorete. Eu queria pedir uma informação do seguinte. Eu levei meu pai no médico 40 dias, dia 29. Aí, deu o resultado assim, aneurisma de aorta abdominal e de artéria ilíaca comum direita. Isso é grave. Você quer saber se é grave, é isso? É. Já fez o exame, mas ainda não levou ao médico que pediu o exame. Não. Obrigada, Gorete. Um beijo para você, para o seu pai também, doutor. Gorete, eu agradeço a sua pergunta e eu queria dizer para você o seguinte: a presença do aneurisma não é necessariamente um sinal de gravidade. Tá? Nós sabemos que todos os aneurismas, que são dilatações da aorta, como eu já falei, eles têm um potencial para rotura. E essa é a nossa grande preocupação. E é onde está o centro da questão do que a Gorete colocou. Eu tenho um aneurisma, o que eu faço nesse momento? Então, os aneurismas, existem critérios para indicação do tratamento. Eu diria para você que o grande farol que nos indica o momento certo de tratar vem a ser o diâmetro do aneurisma.
Então, uma informação para a Gorete seria analisar qual é o diâmetro desse aneurisma, né? O envolvimento das artérias ilíacas, se a gente puder olhar aqui mais uma vez, seria a presença do aneurisma nesse território do abdômen, com o envolvimento desses vasos que fazem parte desse Y invertido, que são as artérias ilíacas. Então, às vezes, o aneurisma se estende, essa dilatação, para outros vasos de forma contígua, que a gente sabe, e essa dilatação complica um pouco mais o tratamento, seja ele cirúrgico ou ele seja endovascular, embora os dois tratamentos consigam resolver essa questão. Tratamento clínico para isso, não? Sim, a gente não pode falar de um tratamento clínico específico para a reversão do aneurisma. Perfeito. A sua pergunta é muito interessante, porque é de muitos telespectadores, Sim. talvez seja. Uma vez que eu tenho aneurisma, o que eu poderia fazer para reverter esse aneurisma? Existe algum remédio, algum tipo de alimento que vá fazer regredir esse aneurisma para um tamanho normal? Não. A resposta é não. Não há como fazer o aneurisma regredir. O aneurisma é fruto de uma degeneração da parede do aneurisma, da aorta abdominal, ou da aorta, ou de qualquer vaso do corpo. Essa degeneração... É em artéria sempre? Sempre numa artéria. Então, aneurisma sempre envolve uma artéria. Isso. O conceito de aneurisma para veias, ele é errôneo. Tá? A gente chama de ectasia venosa e não de aneurisma. Embora tenha muitos médicos que gostem de usar o termo apenas para a gente compreensão. Paciente, né? Então, para responder, assim, finalizar a resposta para a nossa telespectadora, eu diria que é importante saber qual é o diâmetro, tá? E se esse diâmetro está dentro dos critérios de tratamento, qual é o formato desse aneurisma, a extensão, se há envolvimento. Tem alguns critérios para a gente poder determinar que tipo de tratamento nós vamos fazer. Se há envolvimento também das artérias dos rins nesse processo, tá? E se o paciente tem e quais são as comorbidades clínicas, quer dizer, as complicações que ele já traz, como hipertensão, diabetes, problemas pulmonares. O tabagismo também entraria aqui, se ele é um né? fumante, ou se ele já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que vai levar a um maior risco cirúrgico, para a gente poder delinear a preocupação que ela deve ter em relação a isso. Mas, com certeza, diante desse diagnóstico, há que se tomar uma conduta, seja ela de acompanhamento ou de resolução do problema. Eu perguntei para a Gorete se ela já levou esse exame de volta para o médico que pediu, né? Para que ele fosse feito pelo pai. É importante essa volta, né? Porque na internet a gente encontra tudo, inclusive coisa errada, né? Fóruns de discussão, eu sempre falo sobre isso porque é fácil de encontrar. Você coloca os sintomas ali, facilmente alguém te dá um diagnóstico terrível que não tem nada a ver com a realidade. Doutor Google. Isso é ruim porque prejudica o paciente. Às vezes ele até acha que é melhor não voltar no médico. E só o médico que pediu é que sabe avaliar. Nada, não existe nada, até hoje, pelo menos, que substitua a consulta presencial, né? Não existe. Apesar das tentativas de transformar esse momento do contato do paciente uma coisa parcial, eletronicamente, se pudesse fazer alguma coisa, ainda o nosso Conselho Federal de Medicina recomenda que seja priorizado o contato do paciente com seu médico. E diante dessa sua colocação, talvez devesse ser importante esclarecer quem deve tratar um aneurisma de aorta, tá? Porque você falou que tem alguns que acompanham, são de acompanhamento. Sim. Então, o médico é que vai dizer, né? Tem critério para isso? Quem que acompanha? Eu diria que em termos de especialidade, eu acho que a gente deve focar nisso. Hoje em dia, tanto o cirurgião vascular como o radiologista intervencionista têm se dedicado ao tratamento do aneurisma de aorta. Tá? Nós vamos chegar nesse ponto de falar sobre os tratamentos, mas o profissional tem que estar preparado de forma adequada, com uma residência médica, com uma especialização nesta área da endovascular, que a gente chamaria tanto via radiologia intervencionista como cirurgia vascular, para os tratamentos endovasculares. Já o tratamento cirúrgico, que é um tratamento clássico, bem conhecido e antigo, e com bons resultados, ele é executado pela área cirúrgica, pela cirurgia vascular. Né?
Então, o profissional que lida com esse paciente que tem a doença é tanto o radiologista intervencionista quanto o cirurgião vascular, desde que ele tenha a sua especialidade, pode ser da cirurgia aberta ou da endovascular, que aí você parte para o recurso que a gente vai falar aqui hoje também. Exatamente. Tá, perfeito. Acompanhamento, quando é que se acompanha simplesmente? E outra pergunta, já que é algo silencioso, que as pessoas possam ter, sem ter sintoma, que é o que acontece na maioria das vezes, como é que a gente faz esse acompanhamento? Será que todo mundo faz exame de diagnóstico precoce, né? Porque acho que não tem como exatamente prevenir, somente contar com os hábitos saudáveis, né? Com certeza. Queria que você falasse um pouquinho. Eu diria que, nesse sentido, o acompanhamento, ele depende do diagnóstico. Tá? Então, como eu já falei que é muito difícil as pessoas saberem que tem um aneurisma, fica como um alerta se você é do grupo de risco que eu comentei. Então, esse grupo de risco poderia ser um norte para a gente indicar que pacientes vão fazer tratamentos ou exames de screening, de busca ativa. Em geral, quando um paciente descobre que tem um aneurisma de aorta e ele é pequeno, ele tem exatamente abaixo de 5,5 centímetros, que a maioria dos protocolos determina como sendo o diâmetro a partir do qual a gente deve tratar um aneurisma que tem um formato que é o mais comum de um fusiforme. A gente poderia estar dizendo que a partir desse diâmetro há que se fazer um tratamento endovascular ou cirúrgico. É necessário, é iminente, porque o risco de rotura, que antes, abaixo desse diâmetro, está em torno aí de seus 10%, 1% até, ele passa a ser preocupante. 22%, 30%. Então, essa é uma alta taxa de mortalidade percentual. Então, inaceitável para se conduzir um paciente clinicamente. Abaixo desse diâmetro, como que a gente faz? Aí é a história do acompanhamento. Os pacientes devem ter os fatores de risco controlados para que não haja uma progressão da doença, uma evolução da doença, e que sejam feitos exames de imagem periódicos. Como é que a gente termina indicando isso? Dos 4 aos 5 centímetros, a gente estaria indicando aí fazer um acompanhamento anual, né? E na medida que esse diâmetro vai progredindo, a gente faz então um acompanhamento mais próximo. E abaixo desse diâmetro, o acompanhamento seria bianual. Então não há necessidade, não deve haver um receio nesse sentido. Algumas questões que devem ser ponderadas. Caso isso esteja ocorrendo numa mulher, o risco é maior de rotura. Então, para alguns médicos costumam indicar o tratamento em diâmetros menores do que é indicado para o homem. Caso o aneurisma não tenha esse formato fusiforme, seja um que a gente diz que é sacular, é uma bolinha que dilatou de lado. Esse aneurisma, mesmo pequeno, ele tem um risco maior de rotura. Quando há o envolvimento de outros vasos, como a gente citou aqui dessa telespectadora que nos ligou, há uma ponderação a ser feita. E quando há um aumento rápido desse aneurisma, seja com a apresentação de sintomas de dor, que é produzido pela expansão aguda, ou seja, pela caracterização do diâmetro que aumentou pelo menos meio milímetro em 6 meses, já há uma preocupação no sentido de indicar terapêutica, porque isso está associado a uma maior taxa de rotura com óbito naqueles percentuais que eu comentei. Perfeito. Vamos atender a telespectadora? Está na linha a Iraci, fala conosco de Birigui, interior de São Paulo. Oi, Iraci, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda à consulta ao doutor. Obrigada por ter ligado. Fica à vontade, pode perguntar. Obrigada a você pelo programa. Obrigada. Boa tarde, doutor. Boa tarde, muito boa tarde. Olha, que eu tenho arteriosclerose na aorta abdominal. Eu queria saber se é grave. Obrigada Perfeito. pela sua pergunta, Iraci. Doutor, pergunta fabulosa, né? Excelente, porque, como eu não havia comentado, a aterosclerose ela é um dos elementos, uma das teorias que explica por que há uma degeneração na parede da aorta. E essa é uma pergunta que ela tem que ser feita quando a gente fala de aneurismas. Doutor, por que essa aorta degenera? Obviamente que há um componente genético e um componente ambiental.
Então é multifatorial, a gente não sabe explicar isso muito claramente. Mas eu diria que a aterosclerose tem um papel muito importante na gênese da dilatação. Assim como existem teorias que tentam explicar que há uma degeneração, uma destruição da parede por conta de enzimas próprias da parede que são ativadas. As metaloproteases, é um nome feio para explicar isso, né? Mas então, são teorias. E uma delas, que é a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura na parede dos vasos, ela determina esse enfraquecimento da parede e pode gerar dilatação. Então, eu diria que ter aterosclerose, todos teremos. Aos 50, aos 60, aos 70, 80 anos, aos 90 anos, todos os seres humanos terão aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na parede dos vasos. Então, uma aorta abdominal com placas de ateroma, como a gente conhece, que são as placas de gordura, numa faixa etária dos 60, 70 anos, é esperado, tá? Isso pode ser um fator degenerativo para a formação de um aneurisma? Sim, desde que a gente considere que há outros fatores envolvidos. Se a telespectadora, por exemplo, for uma grande fumante, isso poderá ser, porque é o principal fator, é o que é reconhecido como sendo um fator que pode gerar e levar a uma expansão progressiva desse aneurisma, é a presença do fumo. Então, esses dois fatores juntos, com a hipertensão, com diabetes, uma dieta inadequada, uma falta de atividade física, todos esses fatores que podem piorar e que são conhecidos para piorar a aterosclerose, pode levar a aneurisma. Mas ter a aterosclerose é uma coisa esperada, mas pode ser um fator de complicação, sim. Perfeito. Vou me preparar para dar um recadinho, doutor? Sim. Enquanto eu chego até lá, vou levar alguns meninos aqui comigo, então não mostrar nada ainda no tablet, daqui a pouquinho a gente mostra se achar necessário. Você falou numa situação de um aneurisma aí, abdominal, provocando até fratura em vértebra. E aí minha preocupação é a seguinte, o sintoma atingiu uma outra especialidade, a pessoa vai buscar um pronto-socorro ou vai buscar um ortopedista, por exemplo. É dado o alerta, existe um rastreio sendo feito do motivo pelo qual aconteceu essa fratura, para que se descubra antes do pior acontecer? Comenta um pouquinho com a gente enquanto eu chego até lá, por favor. Com certeza, Denise. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito importante. Por quê? Se nós formos tratar uma fratura de vértebra de forma protocolar, sem que haja uma investigação por imagem dessa região, pode ser que passe desapercebido a presença de um aneurisma, uma vez que muitas correções dessas fraturas patológicas, ela envolve uma fixação com parafusos e placas, e esse parafuso pode transfixar ou avançar um pouco além do diâmetro do corpo vertebral e levar à perfuração do aneurisma com sangramento e complicação intraoperatória. Então veja que todos esses pacientes, hoje em dia é muito comum que os pacientes estejam sendo submetidos a tomografias e ressonâncias, porque isso se tornou uma coisa acessível à população em geral. Então a tomografia é um exame muito simples, acessível hoje em dia, que é feito nessas condições de fratura e que demonstra a presença do aneurisma claramente e vai ajudar o ortopedista a buscar a ajuda do cirurgião vascular para um planejamento de quais são as etapas a serem seguidas. Meu convidado hoje é o Dr. Ayrton Mota Moreira, cirurgião vascular, está nos ensinando, está dando uma aula aqui sobre esse tema. Uma doença que é silenciosa na maioria das vezes, doutor, e até antes da gente começar o programa, eu perguntei, é uma urgência? Vou fazer essa pergunta aqui de novo para que você possa explicar para a gente que nem sempre dá para ser uma urgência, né? Exatamente. Eu queria agradecer muito essa oportunidade da Rede TV, da gente estar alertando a população. É um serviço à população que está sendo prestado no sentido de mostrar qual é o risco envolvido com a presença de um aneurisma de aorta e como a gente deve estar sempre alerta, principalmente as populações de risco ou os grupos de maior risco na faixa etária em que os pacientes se encontram. Eu diria para você o seguinte, o aneurisma de aorta é o nosso inimigo silencioso. Por quê? O aneurisma de aorta tem um potencial para rotura. Sim, nem sempre essa rotura vai acontecer. Pode ser que o paciente viva a sua vida inteira e nunca saiba que tem aneurisma e depois de morto seja descoberto que no exame de necrópsia ou autópsia que eles tinham aneurisma de aorta.
Então, para que o aneurisma de aorta se torne um problema, é preciso que haja uma complicação do aneurisma. As complicações esperadas da presença de um aneurisma são, a primeira, mais grave, é a rotura, como eu já falei. Porém, essa rotura pode acontecer tanto para a cavidade abdominal, que eu acho que a gente pode usar essa imagem de forma elucidativa, onde quando o sangramento do aneurisma que está na região posterior do abdômen acontece para a cavidade do abdômen, esse sangramento acontece numa região livre, que é como se fosse uma caixa, o abdômen, e é capaz de acumular toda a volemia, toda a quantidade de sangue circulante nesse lugar. Então, rapidamente, o paciente evolui para o óbito. E como eu já tinha dito, 60% dos pacientes que têm a rotura não chegam ao hospital. Isso é significativo, certo? Aquela parte, aquele percentual de 30% que chega ao hospital nessas condições, terá um alto risco de mortalidade. Mas lembre-se que quando a rotura acontece em outras direções, e ela pode acontecer, por exemplo, por meio de um sangramento para o tubo digestivo, para o estômago ou para o intestino, a manifestação poderá ser uma hemorragia digestiva, tá? Que pode ser aguda, em grande quantidade, com choque, ou pode ser que ela começar a dar sinais de que está havendo uma comunicação entre esse aneurisma, uma fístula, como a gente conhece, e a área intestinal. E pode também acontecer para a região posterior, entre a coluna e o aneurisma, isso ficar contido, que é o que a gente chama de aneurisma roto contido. Esses pacientes, apesar de terem uma doença muito grave, quando acontece por uma região de contenção, eles têm a chance de sobreviver à rotura, mais que os outros pacientes para a cavidade livre. Então, a gente pode até dizer que a grande parte dos pacientes que chega no hospital na época que ele está roto, foi porque a rotura aconteceu e ficou contida. Fora dessa situação, não há como o paciente chegar até o hospital. Então, vamos diagnosticar precocemente. Isso é fundamental. As pessoas costumam ter medo de diagnóstico, né? Não precisa ter medo de diagnóstico, porque olha quanta ferramenta tem para tratar, né? Isso. Uma vez que a gente saiba que tem um aneurisma, qual é a nossa conduta? Procurar um cirurgião vascular ou um médico radiologista que seja capaz de definir a conduta. Uma vez que a conduta seja de acompanhamento clínico, tem que ser estabelecida uma relação de confiança com o seu médico, e que os exames sejam feitos em um local confiável para que a gente possa medir isso de forma adequada. O exame que permite fazer isso de forma mais fidedigna é a tomografia ou a ressonância. Esses exames, eles são dependentes de quem opera também, né? Então, são operadores dependentes, né? Eu diria que o ultrassom, ele é mais operador dependente do que a tomografia. Perfeito. Por que a gente fala isso? Porque se a gente considerar que quando a gente faz um ultrassom, as imagens, elas são capazes de demonstrar a presença da doença, mas um segundo observador, após o final, não é capaz de dizer se o exame foi bem feito ou mal feito. E isso é muito importante. As imagens tomográficas são cortes da lesão, pequenos que a gente chama de slices, são pequenas fatias que são produzidas naquelas chapas radiográficas ou através hoje dos CDs, onde você vê a imagem dinamicamente. Então, isso é capaz de ser lido e reinterpretado por um outro radiologista, por um outro médico. Então, nesse sentido, eles são melhores para se definir a evolução. Deixa eu aproveitar a oportunidade e mandar um beijo para a Elaine, ligou para cá para elogiar o programa, ela é de Fortaleza. Elaine, eu já estive em Fortaleza, tô querendo voltar, viu? Lugar lindo. Um beijo para você, obrigada por nos acompanhar. Não agradeço sempre só a companhia ou a audiência, não. Eu agradeço a confiança aqui no programa. Eu sei que nós temos uma relação de confiança. Você confia na nossa escolha de bons profissionais para nos ensinar e nos ajudar aqui em tantas questões de saúde todos os dias. Vou atender o telespectador. Valdir está na linha, fala conosco de Bebedouro, interior de São Paulo. Oi, Valdir, tudo bem? Boa tarde. Alô? Boa tarde, Valdir, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Fica jóia? à vontade para fazer sua pergunta. Muito obrigado pela atenção e parabéns pelo programa. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. A respeito, eu fui detectado nos exames que foi feito essa aneurisma abdominal, e aqui está marcado... Está muito baixinho o áudio aqui. 95 centímetros na região epigástrica, sem sinais,
sem sinais de dilatação adenomegalias. Essa medida 1,95 é considerado difícil, grave, ruim ou ainda falta muito? Você poderia repetir o Comecinho da pergunta, Valdir. Vou pedir para você repetir o comecinho da pergunta. Não, foi detectado. Eu fiz uma ultrassom e foi detectado essa aneurisma abdominal. Tá. E no momento está medindo 1,95 centímetro na região. Está medindo 1,95 centímetros na região epigástrica. Tá. E você quer saber? Sem sinais de dilatação adenomegalias. Essa medida 1,95 é considerada gravíssima? Obrigada, Valdir, pela sua pergunta. A gente conseguiu ouvir agora até o final. Obrigada, viu? Doutor, como é que a gente ajuda o Valdir? Ele falou até medida aqui do exame. Perfeito. Valdir, eu diria para você o seguinte, esse exame que você citou para nós, provavelmente esteja se referindo a algum vaso, ramo da aorta abdominal e não necessariamente um aneurisma de aorta abdominal, tá? Os ramos da aorta abdominal que estão na região do epigastro, que é essa região do estômago, mais próximo do estômago, eles são ramos que levam circulação para o fígado, como a gente pode ver nesse desenho. A gente tem o primeiro tronco aqui que leva irrigação para o fígado, que é esse órgão escuro, e nós temos, e também para o baço, e é chamado de tronco celíaco, e abaixo dele nós temos uma artéria muito importante, que é a artéria mesentérica superior, que é esse outro vaso abaixo do tronco. Esses dois vasos têm um diâmetro normalmente pequeno, tá? É um diâmetro que pode girar em torno de 5 a 6 milímetros, 0,5. Se nós estivermos falando de uma dilatação nestes vasos, uma dilatação de 1,9 centímetros é uma dilatação importante. Nós sabemos, pela literatura, que todos os aneurismas viscerais, não da aorta, seja do baço, do fígado, ramos que vão para essas regiões, ao atingirem 2 centímetros, o que está muito próximo do que você falou, eles têm indicação terapêutica. A forma de tratar isto deverá ser decidida com seu médico. Às vezes, alguns pacientes necessariamente precisam ser operados e outros podem nessa mão do tratamento endovascular, que tem nos ajudado muito, muito em alguns casos de alto risco e em situações complexas dessas dilatações aneurismáticas. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, tem outras complicações? Você falou de sangramentos, enfim, tem outras complicações que você elencaria aqui? Que, na verdade, nós já falamos que é uma doença assintomática, o problema não dá sintoma, mas pode chegar uma hora que ele não foi diagnosticado ainda, ele já está lá e dá as complicações. Tem outras que você colocaria para a gente aqui como importantes? Porque aí sim, de repente, a pessoa vai buscar um pronto-socorro, né? E no pronto-socorro, tudo é levado em consideração, né? Eles vão verificar do mais complexo ao menos complexo. Explica um pouquinho para a gente. Perfeito. Então, eu acho que é importante citarmos, por exemplo, uma das complicações que ela é pouco explorada, que pode ser um elemento de sinal de alerta para a presença de um aneurisma. É a embolia arterial periférica. Então, o que é a embolia arterial periférica? Sabemos que o aneurisma, por dentro, há uma formação de uma capa de trombo por dentro do aneurisma, que é uma dilatação. São coágulos, um grande coágulo que se forma em todos os aneurismas e faz parte da questão ligada ao fluxo desse grande vaso numa área dilatada. Esse trombo pode sofrer fragmentação e essa fragmentação leva a pequenos coágulos, pequenos êmbolos, como a gente chama quando um coágulo começa a viajar no sistema circulatório, e isso descer pelos vasos na aorta distal, ganhar as artérias dos membros inferiores e chegar até a circulação terminal de um dedo do pé, por exemplo. Então, nós teríamos um dedo isquêmico, que a gente conhece como síndrome do dedo azul, em cirurgia vascular. Essa síndrome do dedo azul lembra muito as pessoas de olhar a questão local. O dedo devia estar com um problema, devia ter um problema circulatório no dedo. Na verdade, houve uma fragmentação de um desses trombos de dentro do aneurisma que viajou até o pé.
Então, este sinal precisa ser levado em consideração, como sendo um dos sinais que pode e que tem o aneurisma de aorta como sendo a sua causa. Então, como eu já falei, o sangramento para dentro da alça intestinal, a corrosão da vértebra ou a rotura para a cavidade livre são situações já de complicação do aneurisma. Muitas vezes o aneurisma te dá uma chance, dá um sinal de que está acontecendo um problema que permite que seja diagnosticado antes da complicação maior. Vamos voltar para conversar com o doutor? Deixei uma pergunta aqui. Você já nos disse, eu gravei, porque eu sempre pergunto sobre os achados de exame, né? Muita gente vai fazer exame para outra finalidade, às vezes é um exame de rotina, acaba saindo com um diagnóstico, claro, que ninguém quer, mas que pode salvar a vida da pessoa, né? Queria aproveitar, então, nesse gancho, doutor, quais seriam esses exames? Então, nós falamos um pouquinho aqui de ultrassom. As mulheres costumam fazer ultrassons abdominais com certa frequência. Tomografia, de repente, você está passando pelo hospital, né? Não passou bem, vai verificar alguma coisa, é um exame também que é fácil de fazer. Nesses exames, você pode, assim, não estava procurando isso, encontrar? Sim, a sua pergunta é muito importante, porque nós sabemos que, através de um exame simples, que é facilmente acessível, como a ultrassonografia, é possível fazer o diagnóstico do aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta, nós temos imagens, inclusive, da ultrassonografia, acho que é interessante. Aquela imagem de ultrassom. Isso. O ultrassom é um exame barato, então, digamos que a maioria dos planos de saúde não tem nenhuma dificuldade. Ele pode ser feito na beira do leito. O equipamento você leva, né? Mas é verdade que o que você falou com relação a muitos aneurismas serem descobertos num exame de rotina. Ó, a gente vai colocar na tela o exame. Esse é um exame de ultrassom, exatamente esta imagem. Então vejam que não é, por ser uma dilatação aneurismática, é uma coisa que cresceu além de 2 centímetros, que é o tamanho normal, que já atingiu aí 4 centímetros, 5 centímetros, que seria um punho de mão fechada, ela produza uma imagem muito clara para quem está examinando. Então nessa imagem vocês podem ver, de um lado, o exame não colorido e da outra imagem o exame colorido, onde está o fluxo do sangue, da passagem do sangue. É facilmente reconhecível, veja a dilatação, e essa parte mais escura é o centro onde o fluxo passa, o sangue, e a parte um pouco mais clara, tênue, dentro do círculo ainda, é o trombo que eu falei para vocês, que era possível desfragmentar, que era possível de gerar a embolia distal e ser o elemento que vai começar a mostrar que existe um problema no sistema circulatório, né? Então, uma vez que o exame diagnostique o aneurisma de aorta, nós temos que lembrar que há necessidade de um exame mais acurado, mais adequado desse aneurisma. E aí nós podemos passar a próxima imagem, onde nós temos a imagem da tomografia de abdômen. Perfeito. A tomografia, assim como a ressonância magnética, são exames excelentes que permitem uma exata avaliação do que está acontecendo no sistema circulatório quando é feito com contraste. Um contraste iodado, que é administrado durante a realização da tomografia. Muitas vezes, como nessa imagem, o contraste também é dado simultaneamente por via oral, então a gente tem a gente chama de opacificação mais branca de algumas alças intestinais, que ajuda a gente a separar o que é alça, o que é vaso, tudo no sentido de facilitar o diagnóstico. Então a tomografia mostra a relação do aneurisma com as estruturas adjacentes, com a bexiga, com os rins, com o estômago, o intestino, com a coluna vertebral. E vocês podem até ver que, às vezes, a gente observa uma falha na superfície da vértebra que está exatamente em contato com esse aneurisma, e levando a gente a pensar que essa vértebra já sofre os efeitos do que a gente seria da pulsatilidade do aneurisma, né? Então, é muito importante que o exame da tomografia faça parte dessa investigação. Seja a tomografia ou seja a ressonância, a partir desses dados, o planejamento poderá ser feito de uma forma adequada. A gente vai poder escolher o tratamento mais adequado e utilizar dados desses exames para poder calcular a melhor forma de tratar esses pacientes. Perfeito. Já a gente fala sobre quais seriam esses tratamentos, né? E principalmente os endovasculares, porque
chamam bastante atenção pela facilidade, por serem minimamente invasivos. Eu não sei se essa é a colocação correta. Exatamente, exatamente. São minimamente invasivos, te deixam, né, pronto para voltar à rotina, pelo menos é o que parece ao leigo, né, mais rapidamente, a gente vai entender sobre isso. Importante também lembrar, doutor, que esses achados de exames são raros de acontecer, porque a maioria não consegue encontrar, mas me chama a atenção o fato das pessoas não buscarem. Então, mesmo quem tem problemas já vasculares, não buscam. Não tem varizes aqui, mas não está me atrapalhando, sabe? Às vezes realmente não dá sintoma e a pessoa não vai atrás. E claro que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Mas se não busca já para as coisas, né, mais corriqueiras, que são tão fáceis de tratar, o histórico familiar pode ser fundamental, né? Porque quem já teve um histórico fica alerta, né? O médico avisa para a família, né? Exatamente. O que você falou tem uma importância porque existe um estudo americano em inglês que mostra que pacientes que têm uma história familiar de primeira geração, principalmente, tios, pais com aneurisma, devem fazer uma busca ativa do aneurisma, independente de ter sintomas, né? Também pessoas que têm gemelaridade, meu irmão gêmeo teve um aneurisma, a chance de ter o mesmo fenômeno degenerativo, ela está presente, né? Eu diria para você que realmente é uma grande preocupação da área vascular, assim como da radiologia intervencionista, de tratar da forma mais adequada esses aneurismas, de que o diagnóstico seja feito de uma forma também rápida e que esteja acessível para a população. Mas a gente sabe de antemão que a nossa população enfrenta problemas para o acesso a esses diagnósticos. Nós temos visto isso a nível municipal, estadual, federal. Então, essa mesma dificuldade de acesso gera para muitas doenças, não só para o aneurisma de aorta, esse risco potencial de se ter a doença e não se saber que tem a doença, né? Em 1970, nos Estados Unidos, eu queria fazer uma introdução para você disso, no Instituto Dotter, um cidadão chamado Dotter, Dr. Dotter, Joseph Dotter, ele iniciou tratamentos minimamente invasivos. E por que eu estou trazendo essa informação? Porque você citou essa questão. É um conceito americano que chegou no Brasil na década de 80 e que tomou de conta das escolas de medicina. Então, é muito atraente, do ponto de vista econômico para as fontes de fomento para a área de saúde, que a gente tivesse uma opção não cirúrgica, que fosse de alguma forma mais barata e que pudesse ser levada para todos os cantos do país, onde a gente não tivesse um centro cirúrgico, onde não tivéssemos uma UTI. Então, essa possibilidade se iniciou lá atrás, com conceitos. Então, o que é o conceito de minimamente invasivo? Isso foi aplicado a vários campos da medicina, como, por exemplo, a videolaparoscopia. Ela trabalha com o mesmo conceito, que é, sem o corte cirúrgico grande do abdômen, é possível acessar e tratar muitas coisas, quase tudo hoje, por videolaparoscopia. Isso é fantástico, né? O tratamento através do sistema circulatório, que é o tratamento endovascular, ele nasceu lá atrás por um conceito destes. O paciente tinha uma obstrução na artéria da perna e foi proposto uma dilatação daquela região de estenose por placa, pelo Dr. Dotter, e aí que é considerado o pai da radiologia intervencionista, tentou tratar isso de uma forma, através de uma punção na virilha, uma dilatação dessa placa, de forma a refazer o caminho do sangue. Então, aquele conceito original trouxe consigo a criação de balões, pequenos balões que eram usados para dilatar essas estenoses, até que a gente chegasse num conceito original de uma coisa chamada stent. O que seria um stent? Acho que é importante, né? Legal. O stent é uma grade metálica, vamos ver se eu consigo mostrar isso de forma adequada, é um esqueleto metálico, conceitualmente seria uma coisa muito parecida com um bobs de cabelo de mulher. Obviamente que o material não é este, não é um plástico, mas é um metal, uma liga metálica que é biocompatível com o corpo. E esses stents são capazes de manter aberta um estreitamento vascular. Então, nesse sentido, a radiologia intervencionista começou a tratar todas as obstruções formadas por placas de gordura que levavam a um estreitamento circulatório e algum tipo de sintoma. Então, hoje em dia,
essa tecnologia está disponível, inclusive para o SUS, para o tratamento dessas lesões. E esse conceito mudou o paradigma do tratamento das doenças vasculares. Então, isso foi um impacto muito grande no tratamento. Sim, né? sim. E saber que está disponível no SUS também é maravilhoso. Isso, tanto as operadoras de saúde como o SUS, há uma cobertura integral para esse tipo de tratamento, obviamente que com a indicação adequada. Nós vamos falar da indicação daqui a pouquinho. Perfeito. Deixa eu fazer a pergunta da Adriana de Freitas. Ela quer saber se tem algo a ver sobre o que a gente está falando aqui. Eu vou aproveitar essa pergunta para me preparar para dar um recado. Minha sogra teve uma trombose na perna, logo depois apareceu no intestino. Tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando? Como evitar? Ela pergunta. Ela acabou falecendo, mas um mês antes ela já tinha apresentado muita dor, enfim, e algumas outros sintomas e complicações. Explica um pouquinho para a gente. Tem a ver? Olha, essa é uma pergunta que é sempre feita pelos pacientes. Inclusive, uma excelente pergunta, porque eu posso aqui esclarecer para vocês o que seria exatamente a diferença dessa palavra feia que chama trombose, que assusta todo mundo. Então, quando fala-se trombose, todo mundo sai correndo, ou para a direita ou para a esquerda. Eu preciso tratar isso de alguma forma. A trombose é um termo genérico, pessoal. E por ser um termo genérico, ela não explica onde ela está ocorrendo. Ela tanto pode ocorrer no território das veias como das artérias. As veias são as estruturas que levam sangue do coração para o corpo e as artérias... as artérias levam sangue do coração para a periferia e as veias trazem de volta. Então, quando eu tenho uma trombose no sistema das veias, esses coágulos podem ficar retidos aí e provocar uma dificuldade do retorno venoso, edema, inchaço, úlceras, ou ele pode se descolar e ir para o pulmão e provocar uma embolia pulmonar. E quando eu tenho uma trombose na artéria de um membro inferior, por exemplo, isso pode bloquear a circulação. Isso acontece normalmente porque é uma placa de gordura que se solta ou ela sangra dentro dela mesma e fecha a passagem do sangue. Então, ocorre uma isquemia do membro. Essa isquemia secundária à trombose leva à perda do membro. Ou, se tratada rapidamente, pode não acontecer. Tem imagens para a gente mostrar, então, de uma aorta saudável e uma aorta doente, né? Então, vamos mostrar. Então, veja... Essa imagem relata exatamente aquilo que nós tínhamos comentado sobre o que é exatamente essa dilatação. E ela está localizada aí na aorta abdominal, abaixo das artérias renais, que são essas duas artérias... Antes da bifurcação, né? Antes da bifurcação. Ah, legal. Acima da bifurcação e abaixo das artérias renais. Esta é uma condição muito importante para a gente saber que tipo de tratamento vai ser feito para o aneurisma de aorta, né? E aí, na outra imagem, a gente pode ver os tipos também, né? Isso. Deixa eu ver se a gente coloca a próxima. A próxima imagem, ela é interessante porque ela nos mostra claramente aquilo que eu tinha falado sobre o que seria um aneurisma fusiforme. Então, veja que primeiro é fusiforme. Primeira imagem, ela lembra um fuso daqueles de enrolar fio. Tá? Então, esse tipo de aneurisma seria o mais benigno no sentido de que ele pode ser acompanhado e o seu tratamento é indicado conforme o diâmetro. Já o aneurisma do lado, que a gente chama de aneurisma sacular... Parece uma bexiguinha, exatamente. Né? Então, por ser uma bexiga, o risco de rotura é muito elevado. Então, a presença desse tipo de aneurisma, mesmo em diâmetros menores como 3 centímetros, já tem indicação terapêutica ou envolve um planejamento terapêutico. Por isso que é importante, então, seguir fazendo esse rastreio para chegar no diagnóstico com o tipo de aneurisma, né? O formato dele. E não aconteceu o que aconteceu no número 3, que é a rotura do aneurisma sacular, né? Como a gente pode ver nessa imagem. Vamos falar dos tratamentos? Vamos falar dos tratamentos. Estou super empolgada para saber. Aliás, já te agradeço de antemão por você ter trazido aqui tanto material, acho que ilustra bastante. E aí, para quem está em casa ver ele já aberto assim, você não imagina como é que ele chega até lá, né? Ele não chega aberto assim, não ele chega. Vai fechadinho, né? Aliás, aqui tem até eu acredito que seja isso que encape ele para chegar até o local certo. Como eu tinha falado, o tratamento endovascular, ele envolve toda uma tecnologia que veio para o Brasil na década de 80 e... para que seja possível fazer o tratamento endovascular, então um estudo da imagem é fundamental,
onde a gente vai analisar se a topografia, a localização do aneurisma, a distância dele das artérias renais é uma distância adequada, tá? E se o caminho para chegar nesse aneurisma, ele é adequado. Então, não falando e não desmerecendo o tratamento cirúrgico, a gente deve sempre lembrar que é um tratamento antigo, clássico. Aberto, né? Exatamente. A cirurgia aberta, como é conhecida, ele tem o seu resultado reconhecido, inclusive se assemelha muito ao resultado clínico no segundo momento e terceiro momento do tratamento do aneurisma de aorta, porém, existe um limite, né? Pacientes de alto risco. Quais são esses pacientes? São os pacientes com complicações clínicas prévias, os pacientes com problemas pulmonares, os DBPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, os grandes fumantes, os pacientes com história cardiológica grave, os pacientes com insuficiência renal ou complicações renais, os pacientes que foram submetidos a algum tipo de transplante, as mulheres, creiam, estão num grupo de risco para a expansão aguda e rotura do aneurisma. Então, esses grupos de pacientes podem ter um desfecho mais complicado, inclusive o tratamento cirúrgico da mulher envolve uma mortalidade um pouquinho maior que a do homem, talvez por questões intrínsecas à mulher, mas esses pacientes se beneficiariam de algum tipo de tratamento que pudesse promover uma sobrevida, um risco de mortalidade menor após os momentos imediatos após a cirurgia. E isso veio através do uso do tratamento endovascular. E nós vamos agora falar um pouco sobre o tratamento endovascular, é um pouco do foco da nossa conversa aqui. Para que ele possa ser realizado, o caminho, observando um pouco essas imagens, que é feito através de uma punção nas duas artérias da virilha, que a gente vê aqui são as artérias femorais, através das artérias femorais, um corte de 0,5 milímetro, então é introduzida uma endoprótese e a gente pode olhar aqui para uma endoprótese nesse momento, apenas para demonstrar para vocês o que seria uma endoprótese de aorta. É isso aqui. Então ela faz essa bifurcação junto. Exatamente. Ali com... Seria a bifurcação da aorta abdominal, que é essa região aqui. Então, dependendo da localização, você usa uma prótese. E as duas perninhas. Qual é o objetivo disso? Que a gente pudesse, por dentro dos vasos, tratar esse aneurisma sem que houvesse necessidade de que submeter o paciente a um risco operatório maior, para um paciente de alto risco. Mas como colocar uma coisa desse tamanho dentro da circulação? Então, a tecnologia que veio através do desenvolvimento de materiais gerou esse tipo de coisa, que é uma endoprótese totalmente comprimida num catéter. A gente vê aqui a ponta do catéter, a endoprótese está aqui e ela é aberta como se fosse um guarda-chuva. Uma vez introduzida pela região da virilha, esse material atinge a região do aneurisma, na região acima, que é a parte normal do vaso, onde é iniciada a implantação. Então, num primeiro momento, essa prótese é liberada, a gente pode dar uma olhada nisso, parcialmente. Então, vejam que essa parte aqui estará abaixo do nível das artérias do rim, na grande maioria dos aneurismas que permite esse tipo de tratamento, e posteriormente a gente tem a expansão completa da prótese nessa conformação, corrigindo e refazendo o fluxo sanguíneo que antes estava em contato com a parede doente do aneurisma. Agora, você entra pelas duas virilhas, mas para colocar a prótese, você usa um acesso só. Para colocar a prótese, nesse caso do tratamento do aneurisma, são duas próteses, são duas punções. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Por um lado, você veja que isso aqui está acoplado. Eu vou separar para vocês verem. Por um lado, a gente tem uma perna curta e uma perna longa. Então, num primeiro momento, isso é colocado por dentro do aneurisma. E pela segunda punção, que pode ser o outro lado escolhido, é colocado, então, um outro ramo que vai ser acoplado aqui, reconstituindo em Y invertido o fluxo da aorta abdominal. Agora, o que fica em contato com a parte, então, de dentro da artéria é esse, não sei que material é esse, mas enfim, me parece que adere bem, né? Não sai do lugar. Isso é um material conhecido como PTFE, politetra... no maior ali dá para ver melhor. Politetrafluetileno expandido. Legal. Tá? Então, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que é um esqueleto metálico, né? E esse esqueleto é revestido tanto por dentro
como por fora, por esse material que é biocompatível, e ele vai gerar um isolamento do fluxo da artéria, né? Fazendo com que o sangue passe somente aqui por dentro e aqui por fora não haja a possibilidade de uma comunicação entre um lado e outro. Então, isso aqui é chamado de endoprótese. Essa que eu tenho em mãos, vocês podem notar que ela é um pouco diferente dessa prótese que eu mostrei antes, porque esta prótese é utilizada na aorta do abdômen e essa outra prótese é utilizada na aorta torácica, onde também se podem formar aneurismas, correto? Então, esse tipo de tratamento, e é importante também a gente falar um pouco do aneurisma de aorta torácica, porque ele é menos prevalente, porém não menos arriscado. O aneurisma da aorta torácica, ele é um aneurisma que ele envolve uma região do corpo que pode também encerrar uma grande mortalidade por ser uma região que está em contato com o pulmão. Sim. A gente tem o coração logo naquela topografia e eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas a importância do tratamento é que uma cirurgia nessa região do tórax envolve uma alta mortalidade. E dá para fazer endovenoso também, endovascular também. Isso, o aneurisma de aorta torácica, ele é tratado de forma endovascular. Tá. Esse cajado que a gente vê aqui é exatamente onde vai essa curvatura que a prótese tem para corrigir esse tipo de região. E daqui nós vemos saindo topograficamente vasos importantes, como os vasos que vão para a região do cérebro, né? Para a região dos membros superiores. E são vasos de extrema necessidade para o corpo. Com esse tratamento é possível fazer o tratamento da lesão sem que haja a oclusão desses vasos. Você faz pelo mesmo acesso? Pelo mesmo acesso. Ou o membro inferior, ou axilar. Ou às vezes pelo membro superior é possível também tratar. Agora, mais recentemente, a tecnologia avançou, tá? E um dos impasses, dos empecilhos para que a gente pudesse tratar isso aqui de forma, algumas questões de forma endovascular, era quando os aneurismas envolviam ramos. Então, a artéria renal, a artéria mesentérica, que vai para o intestino, ou até mesmo artérias que vão para os membros superiores. Então, no momento, a tecnologia avançou e nós temos próteses ramificadas, já construídas com ramos, ou fenestradas com pequenos orifícios, onde é possível, depois de posicionada a prótese, que seja colocado por dentro um pequeno ramo que vá reconstituir o caminho do colateral, do ramo colateral que a gente precisava preservar. Então é possível, por exemplo, que a prótese vá acima do nível do ramo e seja colocado um ramo adicional, que é um avanço tecnológico, vencendo fronteiras que até então só poderiam ser corrigidas de forma cirúrgica. Então um pouco mais, a radiologia intervencionista vai avançando e vai criando oportunidades de tratamento de coisas que só eram tratadas de forma cirúrgica. Isso é muito interessante, porque traz para o arsenal de tratamento possibilidades nunca imaginadas de salvar pacientes que até então não teriam ou que teriam uma mortalidade muito elevada fazendo a cirurgia aberta. Havendo a possibilidade de se fazer dessa forma, tendo a indicação, tudo, você precisa do quê? De que exames? De quanto tempo para que se possa fazer o procedimento? Então, o tratamento do aneurisma, quando ele é planejado para ser feito de forma endovascular, é preciso que algumas coisas sejam respeitadas. Vejam que esses são materiais sintéticos, a maioria é produzida num diâmetro padrão, que a indústria oferece diâmetros variados desse tipo, que a gente possa utilizar em casos diversos, porém, para algumas situações é preciso fazer uma coisa customizada. Tá. É incomum, mas principalmente para os fenestrados é possível. Então, é preciso que eu tenha, por exemplo, para um implante desse tipo de endoprótese, uma distância adequada do final da prótese para as artérias do rim, que isso é pré-estabelecido, em torno de pelo menos 1,5 a 1 centímetro. Você planeja isso. Exatamente. Então, é medido o diâmetro da aorta com a tomografia, por isso que eu falei da importância da tomografia. Tá. O diâmetro dos vasos terminais, onde a prótese vai finalizar também, é muito importante. A extensão do aneurisma, quando há o envolvimento das artérias ilíacas, como era o caso daquela telespectadora, é preciso que a gente acrescente ramos que vão tratar
mais abaixo, que vai excluir completamente. Agora, o tratamento endovascular, ele não é isento de complicações e de algumas necessidades que o tratamento cirúrgico não envolve a princípio. Embora a gente saiba que um erro de interpretação, muitas vezes, de que a pessoa que fez a cirurgia convencional, ela não precisa mais ser acompanhada, está livre do problema. O que a gente vê é que, com o passar do tempo, as próteses também cirúrgicas, que são utilizadas para recompor o tratamento, e aí eu chamaria essa imagem dos tratamentos que nós temos aqui, elas podem sofrer uma degeneração na área da sutura. A próxima imagem, essa imagem mostra claramente, no tratamento 1, o tratamento cirúrgico convencional, onde a gente tem, como a Denise perguntou, o clampeamento dos pontos onde o sangue passa, para que possa ser feita uma costura cirúrgica na área normal da artéria, acima e abaixo. Essas paredes amarelas são as paredes do aneurisma, que serão utilizadas apenas para recobrir e proteger essa prótese, não mais existindo o aneurisma nesse sentido. Porém, não impede que essa parede abaixo da prótese costurada e acima possa se degenerar. E no futuro, esse paciente venha a ter aneurisma nas nossas topografias. Já o número 2, ele demonstra claramente como é feito por dentro dos vasos o implante da prótese acima do final do aneurisma e abaixo das artérias renais e abaixo, excluindo completamente a comunicação do aneurisma com a circulação. Esse tipo de tratamento, hoje, Denise, muito importante, ele envolve a necessidade de um acompanhamento de perto. A gente tem mais um minutinho, doutor. O que você consideraria que é importante desse acompanhamento pós-procedimento? Perfeito. Então, a gente todos os pacientes que fazem o tratamento endovascular do aneurisma de aorta deverão fazer regularmente, semestralmente ou anualmente, o exame de tomografia ou ressonância magnética para o acompanhamento dos possíveis vazamentos das comunicações das próteses. Há um conceito de que isso é uma possibilidade. O nome americano para esse tipo de vazamento é endoleak. E ele pode ser tratado por via percutânea, endovascular também. Muitas vezes, tanto pela colocação de uma extensão da prótese a nível proximal, por exemplo, ou uma embolização, que é o fechamento de algum ramo que esteja vazando, de forma a corrigir. Então, é um tratamento com baixa mortalidade, que é possível de ser, no caso de alguma complicação, ter uma correção endovascular. E a mensagem que eu diria é assim, em pacientes de alto risco, é sempre importante frisar, a taxa de mortalidade pós-operatória para pacientes de alto risco é pelo menos 3 vezes menor que a cirurgia convencional. Então, esse recurso terapêutico, ele é importante, ele é fundamental, na medida em que a gente conseguiu fazer o diagnóstico e salvou a vida pelo diagnóstico, o tratamento e a escolha do tratamento correto é fundamental. Perfeito. Doutor, te agradeço por ter vindo hoje. Foi um prazer aprender com você. Obrigada por multiplicar seu conhecimento com a gente. Eu vou deixar o site criep.com.br. Você encontra as informações por lá. Volte sempre, doutor. Obrigada, viu? É sempre um prazer. Obrigada.